Boa noite, eu sou a professora Elizabeth e hoje nós vamos falar sobre os princípios do cuidado paliativo e a equipe interdisciplinar. Para quem não me conhece, eu sou formada em psicologia há 20 anos, sou doutoranda do programa de Ciências e Cuidado em Saúde e mestre em Ensino em Saúde pela Universidade Federal Fluminense. Sou especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia, especialista em psicossomática e em cuidados transdisciplinares com o corpo pela UF e especialista em psicologia médica pela UERJ. Também sou membro do Núcleo de Pesquisa, Filosofia e Saúde e Educação Humanizada da UF e sou associada da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Já fui coordenadora e docente da residência multiprofissional em oncologia, do HCE, possui experiência em ministrar várias disciplinas dentro das áreas das ciências da saúde, e a minha paixão é a docência, é a sala de aula, é a troca de experiências, porque quando a gente escolhe ser professor, é porque a gente gosta de troca, gosta de estar sempre aprendendo, né? Bom, o objetivo da nossa aula é compreender o conceito de cuidado paliativo, conhecer os marcos dos cuidados paliativos no Brasil e discutir os princípios do cuidado paliativo na equipe interdisciplinar. O que é a palavra paliativo? Ela deriva do latim, né? Pallium, que significa manto, cobertor, proteção, hospitalidade. E aí eu trago para vocês uma borboleta, uma linda borboleta no jardim, colorida. Por que uma borboleta? Porque a borboleta é o símbolo dos cuidados paliativos. Mas por que uma borboleta? Porque ela tem uma vida, um curto tempo de vida, porém uma vida muito intensa, voando, sobrevoando jardins, flores, levando pólen, alegrando, colorindo. O cuidado paliativo e suas definições sofreram transformações ao longo das décadas. Então, eu trago 3 definições aqui para vocês da OMS, uma de 1990, uma de 2002 e uma de 2017. E eu vou ler e vou focar na de 2017, que é a definição mais ampla do cuidado paliativo. Por quê? Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida dos pacientes. De todos os pacientes que estão com uma doença que é incurável. Eu vejo dentro do hospital alguns colegas, alguns profissionais de saúde confundindo cuidado paliativo com cuidados de fins de vida. Não são sinônimos, não é a mesma coisa, ok, pessoal? O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de seus pacientes e da sua família, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida, previne e alivia sofrimento através da identificação precoce, avaliação correta e tratamento da dor e outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. OMS 2017. Trago aqui 2 personalidades, Cícera Saunders e Elizabeth Kubler-Ross. A Cícera foi a precursora em cuidados paliativos do mundo. Importante vocês buscarem, pesquisarem, ler com maior profundidade a obra dela. E Elizabeth Kubler-Ross, a pioneira da tanatologia, né, que é o estudo da morte, e também um livro assim muito recomendável, leitura quase obrigatória para todo profissional de saúde, que é Sobre a Morte e Morrer, tá? E aí, caminhando um pouquinho mais,
sobre os marcos dos cuidados paliativos, né, agora no Brasil. Eu trago 2 portarias e uma resolução. E alguns pontos de destaque dentro do Brasil, de conquistas, né? Ainda estamos passando por progressos, já tivemos muitas discussões, muitas vitórias, mas ainda estamos buscando mais. Em 1970, a gente já tinha discussão sobre os cuidados paliativos, né? Foram as primeiras discussões aqui no Brasil. Um outro ponto importante é que em 1998 o Instituto Nacional de Câncer e o Ministério da Saúde inauguraram o Hospital de Unidade 4, o INCA 4. Esse INCA, ele fica ali em Vila Isabel, tá? Um prédio só de cuidados paliativos. Lembrando que cuidados paliativos não é cuidados de fins de vida. Eu já vi profissionais confundir. Não pode. Em 2005, foi fundada a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a ANCP, que é a academia, né, que eu sou associada. 2010, um outro marco também importantíssimo, que foi o reconhecimento da medicina paliativa pelo Conselho Federal de Medicina, entre outros. Ainda estamos caminhando para um entendimento global, e para que tenhamos esse entendimento global é preciso que as universidades, as faculdades, elas formem, elas levem o cuidado paliativo, a discussão do cuidado paliativo para a sala de aula, e ela formem profissionais capacitados com esse olhar. Eu trago aqui para vocês um ranking, né, uma pesquisa que avaliou como os governos de 80 países tratam os pacientes terminais. Lembrando que o paciente terminal é aquele paciente que já esgotou todas as possibilidades de controle da doença e de qualidade de vida, né? Mas que já estão caminhando aí para a sua finitude. O Brasil, ele aparece, né, aqui na América do Sul, os países da América do Sul, ele aparece aí bem abaixo. E os 10 melhores do mundo, a gente tem Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Bom, os dados internacionais, eles estão indicando o quê? Um crescente envelhecimento da população, um aumento das doenças não transmissíveis e, consequentemente, a necessidade de cuidados paliativos vai aumentar, né? São dados aí que estão alertando a nossa geração para pesquisas, estudos e profissionais capacitados, tá? Precisamos desses profissionais. As ações e os princípios do cuidado paliativo, eles não estão limitados aos serviços especializados, tá? Então, a gente vem ressaltar a importância do trabalho do profissional capacitado e ressalta também o trabalho interdisciplinar. Trago para vocês os princípios do cuidado paliativo. A equipe interdisciplinar, ela atua com 2 ou mais especialidades e campos de conhecimentos diferentes, de forma integrada com o mesmo objetivo. A gente está acostumado a ver muito trabalho multidisciplinar dentro dos hospitais, mas o que a gente quer? A gente quer algo a mais, a gente quer
campos de conhecimentos diferentes integrados. E a interdisciplinaridade, ela vem com esse objetivo. A gente não fala mais em terminalidade, tá? A gente fala em doença que ameaça a vida. Doentes que estão fora de possibilidade de cura. Então, todos os profissionais ali envolvidos na equipe interdisciplinar, eles precisam falar a mesma língua, né? O cuidado paliativo, ele não se baseia em protocolos, mas sim em princípios. E lembrando que esses princípios são para todas as categorias da equipe interdisciplinar. Médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, assistente social, fisioterapia. O primeiro princípio é promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis. 2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo normal da vida. 3. Não acelerar nem adiar a morte. 4. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. 5. Oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte. 6. Oferecer sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto. 7. Abordagem multi e interprofissional para focar as necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo o acompanhamento ao luto. E melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. Deve ser iniciado o mais precocemente possível. O paciente teve o diagnóstico da doença incurável, ele precisa iniciar o acompanhamento do cuidado paliativo, preferencialmente com uma equipe de cuidado paliativo. Bom, na prática, a minha experiência com profissionais que atuam com cuidado paliativo, e aí eu vou falar da oncologia, que é o meu lugar, é onde eu atuo durante alguns anos, revelou um contexto no qual o impacto do sofrimento psíquico não cansa de revelar seus efeitos, que atinge a todos, o paciente, familiar, equipe. Falar de câncer gera grande sofrimento, tanto para quem recebe quanto para quem dá uma má notícia. Situações como essa mobilizam a equipe interdisciplinar. A busca de compartilhamentos de vivências dolorosas nesse contexto sugere uma demanda por espaços coletivos onde o profissional de saúde possa cuidar, além de ser cuidado. Então, eu trago aqui um caso clínico para a gente pensar e refletir. Ao longo de um percurso, foi realizado alguns encontros. Nesses encontros, nós tínhamos 10 profissionais do setor de oncologia do Hospital Federal do Rio de Janeiro. O grupo era composto por 4 médicos, 3 enfermeiras, uma assistente social, um fisioterapeuta e uma psicóloga. A proposta era discutir situações vivenciadas pela equipe interdisciplinar no setor de oncologia, diante das ações dos princípios do cuidado paliativo. A partir desses relatos, desses casos previamente escolhidos pelos participantes, nós, desde o primeiro encontro, diante dos primeiros relatos, uma questão ficou ali evidente, que foi a dificuldade da comunicação das más notícias. Então, assim, dentro de uma enfermaria oncológica, as más notícias, elas pairam como uma atmosfera que faz parte daquele ambiente, Então, o caso clínico, é um paciente de 17 anos, chamado aqui de Paulo, de família humilde, anteriormente internado em outro hospital,
com o aumento do testículo esquerdo e submetido à orquiectomia, que é a retirada do testículo. A médica Rosa, né, chamada aqui de médica Rosa, solicita uma nova tomografia que mostra uma massa enorme que envolve a bexiga e que é inoperável. A partir de então, começa um processo de comunicação da má notícia. O quadro evolui rápido e grave. O vínculo afetivo com a Rosa foi estabelecido, com a doutora Rosa, foi estabelecido com o garoto. A oncologista relata a sua angústia e Paulo pergunta: o que está acontecendo? O caroço continua crescendo. Rosa diz que não houve resposta ao tratamento, que tentariam outro remédio. A mãe de Paulo se descontrola. Doutora Rosa diz que foi uma das situações mais difíceis de lidar em sua vida profissional. Ela pegou uma cadeira e ficou conversando com eles junto com a psicóloga. Explicou que a quimioterapia não curaria mais Paulo. E a mãe se desesperou. E diz: não tem mais nada para fazer por ele? Doutora Rosa responde: para fazer por ele temos um monte de coisas, mas que traga a cura, não. A enfermeira Cida se aproxima e diz: na minha experiência, percebi que crianças e jovens não sabem nem o que é cura. Eles precisam viver bem o tempo que resta. Então, assim, a partir desses relatos vivenciados nesse contexto, surge o consenso de que o profissional de saúde, ao profissional de saúde não compete somente tratar da saúde e da doença do corpo. Nós precisamos ter um olhar muito mais amplo, um olhar biopsicossocial e espiritual. O trabalho ele tem que estar integrado com várias especialidades, com vários saberes, e a gente precisa olhar para esse paciente, para essa família, de uma forma ampla, holística, e oferecer um cuidado com qualidade. Bom, eu agradeço a todos que estão aqui me ouvindo. Sugiro a vocês que busquem alguns filmes. Aqui eu deixo algumas sugestões de filmes, de vídeos, de literatura. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Vou deixar aqui uma frase de Jung que resume a minha carreira profissional e a minha vida. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigada a todos.